Sejam todos muito bem-vindos para mais uma super live aqui do canal. Hoje eu vou responder uma das maiores perguntas que eu já recebo aqui, tanto no YouTube como no Instagram, que é justamente o seguinte: como começar do zero na consultoria ambiental? Qual é o primeiro passo? Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Qual é o jeito certo e seguro de você iniciar a sua carreira na consultoria ambiental? Inclusive, vou até compartilhar aqui, ó, para quem está chegando ao vivo no Instagram, o tema dessa nossa live de hoje. É justamente isso aqui, ó. Como começar do zero na consultoria ambiental. Eu quero saber de vocês que estão chegando aí na live, se vocês estão me vendo bem e me escutando bem. Se você está me vendo bem, me escutando bem, manda um oi aqui, ó, aqui embaixo nos comentários, manda que tá tudo ok, só para eu saber se o áudio está bem, se o vídeo está bem, que a gente está ao vivo, tá? E eu sempre gosto de ter esse feedback de vocês, ok? Como é que tá aí, turma? Tá tudo certo? Hum. Tudo certo aí? Boa noite, Tatiane, boa noite, Djalma, Juliara. Tudo certo aí, Paulo? Hoje a gente vai falar sobre esse tema extremamente importante. O Bruno já colocou aí que tá tudo ok. Muito bom. Tá dando para ver aí o compartilhamento de tela, Bruno? Tá tudo certo aí? Hoje vocês vão sair dessa live tendo o direcionamento que vocês precisam para entender como começar do zero na consultoria ambiental, que é a melhor área se você quer realmente ser um profissional muito bem-sucedido, se você quer viver da sua área de formação. E eu venho falando muito sobre isso. Para quem não me conhece, quem chegou nessa live aqui de paraquedas, seja que esteja vendo aí a gravação, ou esteja ao vivo também, eu sou o Lion, sou engenheiro ambiental, sou consultor ambiental há 10 anos que eu trabalho nessa área. E aqui na internet eu ajudo outros profissionais a se inserirem nesse mercado de consultoria, a terem seu próprio negócio, conseguirem viver da sua área de formação e ganharem muito bem trabalhando na sua área, tendo um faturamento aí acima de R$ 15.000 por mês. Então, dos últimos 4 anos, a gente já ajudou centenas de profissionais a se inserirem nesse mercado, partindo do absoluto zero. E é justamente esse conteúdo que você vai ver todos os dias nesse canal. Então, se você está me vendo pelo YouTube, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve agora, ativa o sininho, porque todo dia tem conteúdo novo sobre consultoria ambiental. E se você está vendo pelo Instagram, já começa a me seguir também, se você não me segue, já compartilha essa live aí com alguém, para que a gente possa aí fazer esse conteúdo chegar a mais longe possível e chegar a esse conteúdo e ajudar mais pessoas, fechou? Então, olha, esse é o nosso tema dessa nossa live de hoje. E antes de falar desse tema, eu queria dar alguns avisos importantes, tá? Avisos extremamente importantes. E esse é o principal aviso. Seguinte, nesse exato momento, as inscrições para o maior evento sobre consultoria ambiental do Brasil estão abertas. É a Semana da Consultoria Ambiental 15K. É um evento onde você vai descobrir o caminho de como faturar R$ 15.000 por mês na consultoria ambiental, mesmo começando do absoluto zero. Esse evento ele vai acontecer agora de 29 de julho, presta atenção, 29 de julho a 4 de agosto, ok? Ele é 100% online e 100% gratuito. E tudo que você precisa fazer para se inscrever nesse evento, para reservar o seu lugar nesse evento, é digitar a palavra evento aqui nos comentários. Se você está me vendo pelo Instagram, tá? Se está me vendo pelo Instagram, é só você digitar a palavra evento nos comentários, que eu já vou te mandar automaticamente o link para você se inscrever. Mas se você está me vendo pelo YouTube, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então é só você olhar a página para baixo, vai ter um link para você se inscrever. É 100% online, é gratuito, tem direito a certificado de participação e lá eu vou te mostrar como você pode se inserir numa consultoria ambiental e atingir um resultado de 15 mil ou mais por mês. Fechou? Então é importante que se você está aqui, se você se interessa por esse tema, você não deixe de participar desse evento, porque lá você vai ter acesso a todo esse conteúdo, todo esse direcionamento e vários presentes que quem participar vai estar ganhando, ok? Já são centenas e centenas de profissionais de todo o Brasil que estão participando desse evento e você não pode ficar de fora. É só você digitar aqui a palavra evento, se você não se inscreveu ainda nos comentários, está me vendo pelo Instagram, ou se está me vendo pelo YouTube, é só você vir aqui na descrição desse vídeo que eu deixei o link para você se inscrever. Já vai começar no dia 29 de julho, ok?
Oi, professor, boa noite. O doutor poderia começar com passos simples, exemplos como indo em empresa pequena, pedindo a papelada que precisa anexar no processo, indo para a Secretaria de Meio Ambiente. Legal, cara, a gente pode falar sobre esses exemplos. Inclusive, no meu canal do Instagram e no meu canal do YouTube, tem vários exemplos de trabalhos de consultoria, trabalhos de licenciamento que a gente faz aqui. Como é que você deve fazer no campo, como é que funciona essa papelada. Tá? Vale a pena você dar uma olhada. E na semana da consultoria ambiental 15K eu também vou compartilhar com você alguns exemplos de serviços de alta demanda, como é que você vai fazer, como é que funciona esses trabalhos. Então é importante você estar atento aí, ok? Dito todos os avisos, cara, vamos para nossa super aula de hoje, para nossa super live de hoje. Como começar na consultoria ambiental. Eu não sei se vocês acompanharam a nossa última live, tá? Mas na nossa última live eu dei um embasamento sobre o que é consultoria ambiental, sobre o que que você precisa para começar nessa área, o porquê que atuar na consultoria ambiental é uma grande oportunidade para esse ano de 2024, quais são as maiores tendências desse mercado. Então, é justamente por isso que eu trouxe esse tema de hoje, para você entender como é que você começa do zero. Então, eu queria fazer uma breve revisão aqui, tá, no começo dessa aula, sobre esses pontos conceituais, para que todo mundo possa entender bem qual é a linha de raciocínio que a gente usa aqui, tá? Às vezes esses conceitos, alguma pessoa pode pensar, pode ter um tipo de conceito, outra pessoa pode ter outro tipo de conceito. Então, vamos fazer essa breve revisão aqui, vamos fazer essa breve discussão que eu acho importante para a gente iniciar essa aula de como começar do zero, ok? Mas afinal, o que é consultoria ambiental? De uma forma bem objetiva, de uma forma bem prática. Consultoria ambiental é uma área do mercado onde os profissionais focam em atender demandas da área ambiental. Então, por exemplo, quando um empreendimento passível de licenciamento vai precisar aí da documentação, do licenciamento ambiental para sua atividade. Quem é o profissional que vai atender essa demanda? Quem atende essa demanda é um consultor ambiental. Então, esse empreendedor, ele vai contratar um consultor ambiental para que ele possa tocar os trabalhos necessários, atender às exigências dos órgãos, para que ele possa adquirir sua licença, ok? Então, é um exemplo. Outro exemplo, demanda de outorga de uso de recursos hídricos. De acordo com a Polícia Nacional de Recursos Hídricos, o artigo 12, você tem lá vários exemplos de situações onde vai ser necessário uma outorga do poder público para se utilizar aquele recurso hídrico. Então, situações como captação de água de poço, bombeamento de água de manancial superficial, desvio de curso hídrico, disposição de efluentes em corpos hídricos, tudo isso são atividades que precisam de outorga. E quem é que faz o procedimento necessário para que o empreendedor adquira sua outorga e assim possa utilizar a água de forma legalizada? Quem faz isso é o consultor ambiental. E isso aqui são dois exemplos, e sim vários outros. É demanda de gestão de resíduos, demanda de emissões atmosféricas, controle de emissões atmosféricas. Então, nós, consultores ambientais, o que a gente faz é atender essas demandas. É fazer com que os empreendimentos possam adquirir suas licenças, atendendo às exigências legais, adquirir suas outorgas, os planos de gerenciamento de resíduos sólidos, né, e vários outros serviços que estão relacionados à área de meio ambiente. Então, é justamente isso que a gente faz. Então, quem é que pode atuar nessa área? Essa é uma pergunta que eu recebo muito aqui. Quem pode atuar na área de consultoria ambiental? Muita gente chega no meu perfil e fala: Olha, eu sou gestor ambiental, eu sou engenheiro ambiental, eu sou técnico de meio ambiente, será que eu posso atuar nessa área? Inclusive, ó, você que está ao vivo aqui, você que está vendo a gravação, seja pelo YouTube ou pelo Instagram, coloca aqui nos comentários qual é a tua formação, que eu te dou uma orientação sobre as principais demandas que você pode atender. Qual é a tua formação? Coloca aí nos comentários, só para eu saber. Então, quem pode atuar na consultoria ambiental? Uma das maiores vantagens da consultoria ambiental é justamente a multidisciplinaridade. Então, independente de qual seja a sua área específica de formação, você tem espaço para atuar na consultoria ambiental, porque a consultoria ambiental ela é multidisciplinar. Não existe nenhuma legislação ou nenhuma norma que restrinja a consultoria ambiental a uma determinada formação, a um determinado grupo de profissionais. Tem muita gente que pensa que consultoria ambiental é exclusivo para engenheiro ambiental, é exclusivo para biólogo, ou exclusivo, ou não pode, assim, quem é gestor ambiental não pode atuar, quem é técnico de meio ambiente não pode atuar. Isso aí não condiz com a prática da consultoria ambiental.
A consultoria ambiental é justamente o contrário. Você tem essa multidisciplinaridade muito forte. Inclusive, a gente sempre tem que estar fazendo parcerias com outros profissionais. Ó, a Tati colocou aí que é engenheiro ambiental e sanitário, também sou engenheiro ambiental e sanitário. Então, a gente faz parcerias com outros profissionais para atender diversas demandas. Eu vou citar alguns exemplos dessas demandas aqui. Então, fica aí também mais uma vantagem. Inclusive, você nem precisa de pós-graduação, você nem precisa fazer cursos extras além do que você já é formado para você atuar com consultoria ambiental. Só a sua graduação já é o suficiente. Eu sempre falo que o que você tem que buscar é direcionamento prático, é saber o como fazer, como começar, como elaborar os trabalhos, como prospectar clientes. E tudo isso eu vou compartilhar com vocês na semana da Consultoria Ambiental 15K, que é um evento gratuito que vai começar no dia 29 de julho. Por isso que é importante vocês se inscreverem. Para se inscrever é só digitar a palavra evento aí, ó, nos comentários, que eu já vou te mandar o link. Se você está me vendo pelo YouTube, é só você vir aqui no link da descrição que eu vou deixar aqui para você, tá? Então, olha, quem pode atuar na consultoria ambiental? Acabei de responder aqui. Tem outra pergunta que eu recebo muito, que eu queria colocar também nessa revisão, que é justamente o seguinte: o que você precisa para começar, o que você precisa ter para começar na consultoria ambiental? Então, muita gente acha que às vezes precisa de muita grana, muito material, de muito equipamento, de muita estrutura para você começar seu próprio negócio na consultoria ambiental. Quando, na verdade, uma das maiores vantagens da consultoria, turma, é que você não precisa fazer grandes investimentos para você começar. Pelo contrário, o custo para você começar na consultoria ambiental é um custo muito pequeno. Primeiro, porque você pode trabalhar em home office, então isso aí já economiza muito dinheiro que você iria gastar, por exemplo, com um escritório caro, com um monte de equipamento e tal. Você pode trabalhar da sua própria casa em home office, sem problema nenhum, porque os trabalhos você vai fazer no campo. Então, na consultoria ambiental, a gente não tem essa rotina de estar recebendo cliente em escritório, de estar fazendo reunião em escritório. Não, você vai até o cliente, porque o trabalho você vai fazer lá, você vai precisar ter esse contato com o empreendimento, tá? E assim você não precisa de escritório. Então isso já te economiza bastante dinheiro aí. Inclusive, um dos maiores erros de quem começa na consultoria ambiental é começar contraindo dívidas desnecessárias. Anota isso aí. Quando você começa na consultoria, geralmente você começa do zero mesmo, sem cliente, é o processo natural. Então, se quando você começa contraindo várias dívidas desnecessárias, você acaba que fica pressionado a ter que fechar um contrato o mais rápido possível, aquilo ali te atrapalha bastante no teu planejamento, tá? Então, qual é o seu primeiro ponto de vista com relação a isso? Eu preciso investir em conhecimento. Eu preciso procurar ter conhecimento. Por exemplo, ó, acabou de a natureza mútua acabou de colocar aí. Eu acho que a maior dificuldade é a falta de conhecimento de iniciante. Então, você tem que se preocupar com isso no começo. É em adquirir conhecimento, é em aprender e de preferência com profissionais que já atuem no mercado, que já tenham experiência, que possam te ensinar e que já tenham o resultado que você quer ter. Ok? Então procura aprender. Esse é o primeiro foco. Não é em escritório, não é em equipamento caro. Você não precisa de nada disso para começar. Você pode começar em home office, usando os equipamentos básicos que você já tem, que é um computador, celular, acesso à internet. E a partir do momento que você vai fechando mais contratos, tendo caixa, aí sim você pode pensar em aumentar a sua estrutura, que foi o que vários alunos do meu programa de mentoria já fizeram. Você pode pensar, por exemplo, em abrir um escritório, você pode pensar em comprar algum tipo de equipamento, né? No começo você aluga e esse valor está dentro do contrato. Então são várias estratégias que mostram que você não precisa estar gastando rios de dinheiro para começar na consultoria ambiental. E só para você ter um exemplo prático disso, deixa eu mostrar aqui um exemplo prático disso para vocês aqui, tá? Só para você ter um exemplo prático disso, ó, é esse aluno, que é o Caetano. O Caetano, ele é engenheiro florestal, ele é aluno da mentoria, e olha só o resultado que ele mandou para mim. Ele disse, ó, bom dia, Christian, até agora, esse mês fechado de contrato foi de 168 mil reais e 200. E esse cara aqui, ele trabalha em home office. Em um mês, ele fechou 168 mil reais com consultoria ambiental, trabalhando em home office. Olha que interessante. E aí ele falou, o método funciona, só querer ir atrás, pode ter medo não, ou seja, é um exemplo de que é sim possível você, mesmo com estrutura enxuta, em home office, os equipamentos básicos, você ter excelentes resultados na consultoria ambiental, desde que você busque o quê? Direcionamento,
conhecimento prático, para que você possa começar da forma correta, ok? Prospectar os clientes da forma correta, escolher os melhores nichos e assim crescer cada vez mais na consultoria ambiental, ok? Então, olha, outra pergunta que eu recebo bastante aqui, que eu quero compartilhar, é justamente essa aqui, ó. É justamente essa. Quais são os passos? Quais são os passos para a gente começar de fato na consultoria ambiental? Qual é o passo a passo? Agora que você já sabe que não precisa de grandes investimentos, agora que você já sabe também que você, independente da sua área de formação, você pode atuar na consultoria ambiental, agora que você sabe que tem como ter um bom retorno financeiro nessa área, porque os projetos são caros, como é que eu começo? Eu vou compartilhar com você agora 6 passos para você começar do zero na consultoria ambiental. Então, se você é igual a mim, que gosta de pegar papel e caneta e anotar, já chegou o momento de você fazer isso. E eu quero só eu quero perguntar uma coisa para você. Você gostaria de ter acesso a esses slides que eu estou passando aqui? Se você quiser ter acesso a esses slides, manda um eu aqui nos comentários, porque dependendo da quantidade aí, pode ser que eu forneça para vocês. O que que vocês acham disso? Vocês gostariam ou não de ter acesso a esses slides aí depois da aula? Coloca aí nos comentários, só para eu saber. 6 passos para você começar do zero na consultoria ambiental. Chegou a hora aí, ó, de pegar papel e caneta. Se quiser os slides, manda um eu aí, só para eu saber se a galera tá afim dos slides. O pessoal já tá mandando aí, o Jairo já mandou um eu, então vamos lá, vamos ver se a gente consegue aí disponibilizar no final esses slides. Show de bola. Ó, o Jairo já mandou aí um monte de eu. Vamos lá. 6 passos, anotando agora. Primeiro passo, compartilhar para vocês aqui, ó. Primeiro passo é estudar o mercado da sua região. Ah, como assim estudar o mercado da sua região? Um dos maiores erros que consultores ambientais iniciantes cometem é justamente cair de paraquedas na consultoria ambiental e querer oferecer vários serviços que nem sabe se vão ficar, que nem sabe se vão ter de fato na região deles. Por exemplo, é a mesma coisa você pensar o seguinte: eu saí da faculdade, eu gosto da disciplina de recuperação de áreas degradadas. Então, eu vou trabalhar com recuperação de áreas degradadas. Vou começar a oferecer aqui meu serviço de recuperação de áreas degradadas. Mas vem cá, você já viu, já pesquisou se na sua região existe essa demanda presente? Existem pessoas efetivamente precisando desse serviço? Ou você simplesmente está oferecendo um serviço porque você gostou de ter visto na faculdade? Então, o pensamento correto e estratégico de alguém que quer realmente crescer na consultoria ambiental é o seguinte: qual é a demanda que existe no meu mercado que eu, na minha área de formação, atuando com consultoria ambiental, eu posso atender? Porque o que vai fazer você crescer na consultoria ambiental, o que vai fazer você ter sucesso nessa área, é você atender uma demanda que já existe. E não você ficar jogando um monte de serviço sem nem saber se tem gente que precisa disso ou não. Então, o primeiro passo na hora de começar do zero na consultoria ambiental não é ir atrás de escritório, não é ficar investindo em equipamento, nada disso. É você estudar o seu mercado, olhar para a tua região. A tua região é uma região que que a área rural é mais forte que a área urbana, por exemplo. A tua região é uma região industrial, tem lá um distrito industrial. Na tua região tem muita captação de água. O que que tem aí na tua região que traz uma demanda ambiental, que traz uma demanda de consultoria ambiental? E eu vou mostrar na prática como você pode fazer isso na semana da consultoria ambiental 15K. Eu vou mostrar na tela do meu computador formas que você tem de fazer um bom estudo do mercado da tua região para que você possa identificar as demandas. Por isso que é muito importante você participar desse evento, porque lá eu vou ter mais tempo, lá eu vou ter mais recursos para te mostrar esse caminho de como chegar nos 15 mil por mês na consultoria ambiental, partindo do zero. Mas o primeiro passo é estudar o mercado da sua região. Aí você pergunta, lá, mas como é que eu faço para estudar esse mercado da minha região? Como é que eu faço para poder, na prática, ter esse resultado? Quais são as ferramentas que eu posso fazer? Então, olha.
Para estudar o mercado da sua região, você primeiro vai definir um raio de atuação. Como assim definir um raio de atuação? Vamos lá. Você tem como atender a sua cidade inteira? Você consegue atender sua cidade inteira? Provavelmente sim. Você consegue atender a sua cidade e as cidades vizinhas? Se um empreendedor te ligar da cidade vizinha, querendo conversar com você sobre uma demanda de licenciamento para uma fábrica dele, você tem condições de ir até ele para atender essa demanda? Se a resposta foi sim, então essa região ela tem que entrar no seu raio de atuação. Resumindo, um raio de atuação é uma área geográfica onde você tem capacidade de atender na sua consultoria ambiental. Então, você pode começar, por exemplo, com um raio de atuação de 50 quilômetros. Um exemplo, tá? Você pode estipular, ó, em 50 quilômetros vai ser meu raio de atuação inicial. Isso quer dizer que se um empreendedor de uma cidade que está a 50 quilômetros da minha querer que eu atenda uma demanda de licenciamento, entrar em contato comigo, ou então eu prospectar esse cliente, eu vou conseguir atender. Então a pergunta é: qual é a tua capacidade de atendimento hoje? Tua capacidade geográfica de atendimento hoje? Você tem que se fazer essa pergunta, tá? Eu recomendo que você comece com 50 quilômetros de raio de atuação e vá aumentando com o tempo, ok? Então, o primeiro passo é esse, definir esse raio de atuação. Depois que você define o raio de atuação, aí você vai realizar a pesquisa de mercado para descobrir os potenciais econômicos dentro da consultoria ambiental nesse raio de atuação. E é o o que eu falei no slide anterior. A tua região é a região que tem mais o que que tem aí? Tem mais indústrias, é mais rural, é mais urbana, comércio é mais forte, tem muito posto de combustível, tem muito transporte de material perigoso, usa muita madeira aí, tem muita madeireira. Então você vai precisar fazer esse estudo. Como é que a gente faz esse estudo? A gente pode fazer através do Google, por exemplo. Você pode abrir a tela do Google e colocar o seguinte: indústrias e o nome da tua cidade. Um exemplo. Quando você faz isso, o resultado da busca vai ser o quê? Vai ser justamente as indústrias que estão aí na tua cidade. E aí você pode pesquisar na tua região. E aí você vai ter uma noção do tamanho desse mercado. Por que indústria? Porque indústria é um tipo de empreendimento passível de licenciamento e, consequentemente, passível de serviços de consultoria ambiental. Então, será que a gente tem um polo industrial forte aqui na minha região? Tem muita gente que nunca nem pesquisou isso, né? E aí você pode pesquisar por indústrias, por posto de combustível, por vários empreendimentos que são passíveis de licenciamento, e aí você vai ter uma noção do tamanho do mercado de cada segmento desse. É um bom começo para você fazer, de forma 100% gratuita e rápida, você consegue fazer essa análise. Uma outra ferramenta interessante, tá? De você fazer pesquisa de mercado na consultoria ambiental são as pesquisas em instituições públicas do seu estado, como, por exemplo, pesquisas em sites que fazem estudos econômicos, pesquisas demográficas, que mostram o perfil econômico da tua região. Em todo o estado, tem órgãos que fazem perfis econômicos do estado. Você pode identificar qual é o teu estado e aí fazer uma busca, porque lá vai estar dizendo, por exemplo, o percentual que o comércio tem na economia daquele estado. E aí, muitas vezes, tem um mapa do estado e tem os municípios. O que que isso vai trazer de informação importante para você? Você conhecer as demandas que já existem na área ambiental. Se você vê que tem muito empreendimento que gera resíduo perigoso, de acordo com o artigo 20 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, empreendimentos que geram resíduos perigosos vão precisar de quê? De plano de gerenciamento de resíduos, que é uma demanda atendida por consultores ambientais, que podem te fazer faturar contratos na casa dos 5, 10, 15, 20 mil reais ou mais, dependendo do caso, ok? Então, é assim que a gente começa na consultoria ambiental. Outra ferramenta interessante é o próprio Portal Nacional de Licenciamento Ambiental. Quem aí conhece o Portal Nacional de Licenciamento Ambiental? Coloca um eu aí nos comentários, só para eu saber. Seja você que esteja ao vivo, ou você que esteja no YouTube. Quem aí conhece? Para quem não conhece, é uma ferramenta gratuita, está disponível pelo governo. O governo disponibilizou essa ferramenta. E lá, por exemplo, você tem como baixar uma planilha com vários empreendimentos que são passíveis de licenciamento, tá? Aí do teu estado. Você faz uma filtragem dessas informações e você consegue baixar uma planilha no Excel com o nome da empresa, o segmento, o endereço, CNPJ,
situações relacionadas às suas licenças ambientais, que é uma excelente fonte de informação para você conhecer o seu mercado, para você conhecer quem são os seus potenciais clientes. E isso vai fazer com que você acelere seus resultados na consultoria, você já atenda demandas que já existem, já comece fechando seus contratos logo nos primeiros meses, que é totalmente possível, tá? Então, o Portal Nacional de Licenciamento Ambiental é uma excelente ferramenta. Se você não conhece, finalizando essa live, vá lá no Google e coloque Portal Nacional de Licenciamento Ambiental, que você vai ver como é uma ferramenta bem interessante da gente usar para fins de estudo de mercado e também de prospecção de clientes, tá? Uma outra ferramenta são os próprios sites dos órgãos ambientais, site do órgão ambiental do teu estado, do teu município, o Sistema de Informação Geográfica da Mineração, que é o SIGMINE, tá? A Agência Nacional das Águas e vários outros sites. Por que que esses sites são importantes? Porque muitos desses sites contêm informações sobre os empreendimentos que estão aí na tua região. Muitos desses sites eles vão te fornecer, por exemplo, o prazo de validade das licenças das empresas que tem aí, prazo de renovação de outorga, e isso tudo são informações importantes para você prospectar clientes, por exemplo, para você encontrar demandas para você atuar nessa área. Então, são ferramentas gratuitas que você pode utilizar para você fazer um bom estudo do mercado, você entender o que que a tua região precisa para que você já entre na consultoria atendendo demandas que já existem, ok? E focar em empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental. É uma dica que eu sempre dou aqui, tá? Você focar em empreendimentos passíveis de licenciamento. Mas por que focar em empreendimentos passíveis de licenciamento? Porque quando o empreendimento ele é passivo de licenciamento, muitas vezes ele carrega várias outras demandas da consultoria. Exemplo, indústria. Uma indústria, de acordo com a resolução CONAMA 237, o anexo 1, atividades industriais, elas são atividades passíveis de licenciamento. Mas a indústria também, muitas vezes, ela faz captação de água, seja de poço ou seja de um manancial superficial. Então, além do licenciamento, ela vai ser passível de quê? De outorga, é uma outra demanda da consultoria. Mas as indústrias, elas também geram resíduos perigosos na maioria dos casos. E aí, gerar resíduo perigoso faz com que ela precise de quê? De um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, em um só empreendimento, você conseguiu encontrar várias demandas para você atender na consultoria. Então, isso vai fazer com que você consiga fechar um contrato cada vez mais caro. E esses empreendimentos precisem cada vez mais do seu trabalho como consultor ambiental para poder atender essas demandas ao longo do tempo. Então, quando você foca em empreendimentos passíveis de licenciamento, você acaba entrando num mercado gigantesco, porque a grande maioria dos empreendimentos precisam de licenciamento, tá? E você consegue também abraçar várias demandas em um só empreendimento. Fechar vários contratos com um só cliente, que isso é muito comum na consultoria ambiental. Todo mundo deu para entender aí, turma, esse primeiro passo, sim ou não? Se você está vendo a gravação, coloca aí nos comentários. Se está vendo ao vivo, manda aí nos comentários também, que eu quero saber se vocês estão acompanhando bem, tá? Tá tudo certo aí? Deixa eu ver se vocês estão fazendo perguntas aqui, ó. Minha cidade tem oficinas, mas quase nenhuma delas fazem licenciamento. Elas meio que burlam as leis. Eu apenas posso oferecer serviço, mas não sou obrigado a fazer. Exatamente, Jairo. O que que você vai fazer, cara? Você vai focar em empreendimentos que querem ter suas atividades licenciadas. Aqui na minha cidade também não é diferente. E eu não imagino que seja diferente em nenhuma cidade do Brasil inteiro. Aqui tem vários lava-jatos, várias oficinas pequenas, vários empreendimentos pequenos que não ligam para isso e que não valeriam nem a pena você estar fechando contrato com essas empresas, porque são empresas que não iriam te pagar um valor justo, que iria toda hora inventar dificuldade. O que é que eu faço? Ao invés de eu ficar chateado com isso, eu foco em empreendimentos que se preocupam com a questão ambiental e que tenham estrutura para fazer eu fechar contratos mais caros, como, por exemplo, as indústrias, empreendimentos de extração mineral, empreendimento de serviço de saúde, empreendimento de construção civil e vários outros empreendimentos, posto de combustível e várias outras atividades que estão presentes na grande maioria das regiões brasileiras. Então, assim, não é, a questão não é, mas tem atividade aqui que não liga. A questão é o seguinte, quais são as que ligam?
Quais são as empresas que se preocupam, que tem muitas empresas que se preocupam e que querem ter seu empreendimento regularizado, 100% ok, que tem essa preocupação. Inclusive, na aula anterior, que eu dei na semana passada, eu falei para vocês os 5 motivos que fazem o empreendedor contratar uma consultoria ambiental. E é interessante vocês entenderem isso, porque às vezes a gente acha que o único motivo é porque tem medo de multa, mas não é isso, tá? Medo de multa, medo de penalização, medo de fiscalização é um dos motivos que fazem uma empresa querer nos contratar, mas existem vários outros. Eu falo sobre isso na aula anterior e vou falar mais ainda sobre isso na semana da consultoria ambiental 15K. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: enquanto tem algumas empresas pequenas que não estão preocupadas com isso, existem muitas outras empresas maiores que vão te dar muito mais retorno financeiro, que vão te fazer ter muito mais resultado profissional na consultoria que estão preocupadas com isso, sim. Então é uma questão de você mudar o foco, de você olhar para o caminho certo. E eu vou trazer exemplos de serviços e de empreendimentos como esse na semana da consultoria ambiental 15K. Deu para entender, Jairo? A Mayara também fez aqui, ó, mandou uma mensagem. Como eu faço para encontrar emprego na minha área? Seguinte, Mayara, ó, aqui nesse canal eu não falo sobre você encontrar emprego, eu falo sobre você trabalhar por conta própria, por vários motivos, tá? E eu falo muito sobre isso na aula anterior, onde eu mostro as tendências e o porquê trabalhar na consultoria ambiental, ok? Na maioria dos empregos, você não vai ganhar nem a metade do seu piso salarial, trabalhando o dia inteiro. Eles vão te exigir um monte de experiência, tá? Um monte de coisa que muitas vezes você que está do zero não tem. E existe hoje uma escassez de emprego muito grande no mercado. Na consultoria ambiental é diferente. Você tem carência de profissionais para atuar nessa área. E na consultoria ambiental, você pode ganhar o valor justo pelo seu trabalho, pela sua formação, pela quantidade de tempo que você estudou, sendo muito bem remunerado e podendo viver na sua área. Porque na consultoria ambiental você tem uma carência de profissionais, você tem muitas oportunidades diferentes do CLT tradicional. Então, aqui nesse canal eu te ensino a ser consultora, a ter seu próprio negócio, tá bom? Se é isso que você está buscando, então seja muito bem-vinda. Show de bola. Então, ó, esse é o primeiro passo. Depois que você faz esse mapeamento, você pode, por exemplo, baixar o Google Earth, que é um programa gratuito que todo consultor ambiental precisa ter no seu computador, o Google Earth, tá? Você pode desenhar o seu raio de atuação na sua cidade e fazer esses estudos, olhando aí, ó, essas ferramentas que eu tô te falando aqui, ok? E aí fazer esse estudo de mercado. Depois que você faz esse estudo de mercado, o segundo passo é justamente esse aqui que eu vou compartilhar agora com você, tá? O segundo passo é você definir nicho de atuação na consultoria ambiental. Lá, como assim definir nicho de atuação na consultoria ambiental? No começo dessa aula, foi o que eu disse. Eu falei que a consultoria ambiental é uma área de atuação onde o profissional ele atende demandas ambientais. Demandas ambientais, se a gente for falar aqui de exemplos de demandas ambientais, passa a noite inteira falando aqui e não acaba. Porque vai desde licenciamento, a atividades florestais, a emissões atmosféricas, a resíduos sólidos, a outorga. São infinitas demandas. Aí a pergunta é o seguinte: é possível um profissional atender todas as demandas que existem no universo da consultoria ambiental? É possível a gente poder resolver tudo isso, atender tudo isso? A resposta é não. Não é possível. Não tem como a gente fazer algo bem feito se a gente tem 1 milhão de coisas para estudar, se a gente tem 1 milhão de coisas para atender. Então, qual é o segundo passo depois que você definiu o raio de atuação, depois que você estudou o mercado? É, a partir dos dados que você coletou no primeiro passo, definir quais vão ser seus nichos, onde é que você vai focar na consultoria ambiental. Vai focar em licenciamento? Você vai focar na área de outorga? Você vai focar na área de resíduos? Isso vai depender de quê? Isso vai depender do estudo de mercado que você fez, do conhecimento que você tem da sua região. Porque uma vez que você conhece os potenciais econômicos da sua região, você vai entender quais são os nichos que mais vão estar presentes ali.
Ok? Tá dando para acompanhar? Então, não, um erro gravíssimo que você comete é querer atender, querer fazer tudo para todo mundo, querer atender todas as demandas, querer ser o cara que vai preencher tudo. Não existe, não tem como fazer isso. Você tem que ter foco. E quando você tem foco, você estuda, você se dedica, você se torna um especialista naquilo, você consegue fazer um bom trabalho, ok? Então, não é ficar pulando em galho, é você definir os nichos de atuação específicos que você vai atuar na sua região. Lion, você tem como me dar alguns exemplos de nichos aí que possam me ajudar? Nichos de alta demanda, que provavelmente vai ter aqui também. Vou compartilhar com vocês aqui exemplos de nichos de alta demanda que com certeza vocês vão achar aí, tá? Existem 4 nichos que são extremamente promissores na consultoria ambiental, mesmo em cidade pequena, tá? Mesmo em cidade pequena de interior. Quais são esses 4 nichos? Licenciamento ambiental, gestão de resíduos sólidos, outorga de uso de recursos hídricos e serviços de assessoria. Tira uma foto aí, anota, porque esses são nichos que são promissores, que com certeza vão ter aí na tua região e que eu recomendo que você atue nesses nichos se você quer chegar num resultado de 15 mil ou mais por mês no teu próprio negócio, consultoria ambiental. Na Semana da Consultoria Ambiental 15K, que é um evento que já vai começar agora, dia 29 de julho, eu vou trazer vários exemplos, vários cases de alunos, precificação, formas de você atuar nesses mercados, mas é importante que nesse momento agora você entenda esses nichos, tá? Porque são nichos extremamente promissores. Licenciamento ambiental. Se você for olhar lá o anexo 1 da resolução CONAMA 237/97, você vai ver vários, mas vários exemplos de empreendimentos comuns que são passíveis de licenciamento. Empreendimentos que tem aí na tua região e que, consequentemente, representam demandas que você pode atuar sem nem precisar sair da sua cidade, sem nem precisar viajar, ir para longe atrás de demanda, como eu já vi, muitos professores me disseram lá atrás que eu teria que viajar, que eu teria que estar disponível, que aqui não tinha demanda, porque aqui é cidade pequena. Isso é mito, tá? Isso não procede com a prática. Então, exemplos de empreendimentos passíveis de licenciamento que têm várias demandas de consultoria. Posto de combustível, indústrias, fábricas, mineração, madeireiras, serviços de saúde e construção civil. E, cara, vários e vários outros empreendimentos que são comuns, que tem aí na tua região, que você poderia estar atendendo essas demandas, ok? Ah, boa noite, Cascavel, Ceará. Estamos aqui no Ceará também, hein? Outro nicho, gestão de resíduos sólidos. Cara, se você olhar lá o artigo 20 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, você vai ver vários exemplos de situações que trazem essa obrigatoriedade de PGRS. Então, por exemplo, toda vez que o empreendimento gera resíduo perigoso, vai precisar de um PGRS. Então, só aí já entram indústrias, fábricas, postos de combustível, uma série de atividades. Se o empreendimento gera resíduos de serviço de saúde, também vai precisar de PGRS. No caso aí, Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde, né? Então, no caso aí, já entra todos os empreendimentos de serviço de saúde, clínicas veterinárias, até atividades que nem são passíveis de licenciamento ambiental. Por exemplo, em muitos casos, clínicas veterinárias, dependendo do porte, do tamanho e tal, não são passíveis de um licenciamento ambiental. Mas o fato delas gerarem resíduos, serviços de saúde, já trazem essa obrigatoriedade do plano de gerenciamento de resíduos e serviços de saúde. Então, por exemplo, na hora que ela vai tirar o alvará sanitário, que é um documento obrigatório, independente se precisa de licenciamento ou não, a vigilância sanitária provavelmente vai pedir o plano de gerenciamento de resíduos e serviços de saúde. E quem é que atende essa demanda? Quem é que atende essa demanda? São os consultores ambientais. Porque os empreendedores, eles estão preferindo contratar consultores ambientais terceirizados para atender dessas demandas pontuais do que ficar contratando CLT. Essa é a tendência hoje desse mercado, ok? Por isso que eu sempre falo aqui, levanto a bandeira da consultoria ambiental como um meio de você ser muito bem sucedido na sua área. E eu já fui CLT. Eu comecei como CLT. E foi justamente entender a realidade do que é o CLT e da consultoria ambiental que me fez hoje ser consultor ambiental. Mas eu vou compartilhar sobre isso também na semana da consultoria ambiental 15K. Outro nicho, outorga de uso de recursos hídricos, cara. De acordo lá com o artigo 12 da Polícia Nacional de Recursos Hídricos, a grande maioria dos usos que a gente tem
nos recursos hídricos, seja de captação, seja de disposição de efluentes, seja de mudança nas características para fazer algum desvio, um desassoreamento, tudo isso é passível de outorga. E essa outorga, o empreendedor não imprime automaticamente, não, Tom. Precisa de um serviço de alguém fazendo. E as pessoas não sabem fazer. As pessoas não sabem fazer. Ou seja, elas vão contratar consultores ambientais. Nesse momento agora, você que está ao vivo, não sei, mas você que está vendo essa gravação, com certeza tem alguém precisando de um consultor ambiental. Enquanto você está assistindo essa aula, alguém está precisando de um consultor ambiental para fazer um desses serviços que você está vendo aí nessa tela. Eu não tenho a menor dúvida disso. E por último aí, ó, serviços de assessoria. Lá, o que são esses serviços de assessoria? Serviços de assessoria são serviços de acompanhamento periódico. Por exemplo, vamos dizer que você vai licenciar uma extração mineral de areia. Nesse licenciamento, o órgão com certeza vai pedir um plano de recuperação de áreas degradadas. É um dos projetos que provavelmente 99% dos casos vão ser exigidos no licenciamento dessa atividade, porque vai impactar direto o solo, tem supressão vegetal e vários outros fatores. Quando o órgão pede a elaboração do PRAD, é porque ele quer o quê? Ele quer que você execute esse projeto. Ele quer que aquela área tenha o quê? Um monitoramento ambiental para que seja possível a recuperação dessa área. Inclusive, não sei se vocês estão acompanhando aí, teve aí uma alteração completa da instrução normativa do IBAMA que trata sobre PRAD. Alguém acompanhou aí? Inclusive, eu compartilhei no meu perfil. Vocês viram aí essa alteração? Foi uma alteração completa, tornou a elaboração e a apresentação de PRAD muito mais complexo, muito mais cheio de pré-requisitos, e isso é excelente para a consultoria ambiental, porque isso vai aumentar ainda mais as demandas nesse serviço de PRAD, vai tornar mais caro, porque tornou mais complexo, e ainda tem as demandas de adequação dos PRADs que foram feitos de acordo com a antiga instrução normativa. Então, isso é mais uma prova, é mais uma prova de que as demandas estão cada vez maiores na consultoria ambiental, de que esse tema ambiental está cada vez mais em ênfase e o momento de se inserir nesse mercado é agora. O momento de se inserir nesse mercado é hoje, para você poder aproveitar todas essas oportunidades. Por isso que eu decidi abrir as inscrições para a Semana da Consultoria Ambiental 15K, para que você possa aprender o caminho de como ter esses resultados, como se inserir nesse mercado. Então, na hora que elabora um PRAD, o órgão quer que execute. A execução de um PRAD não acontece de forma pontual. Não é uma coisa que você faz em 30 dias. A execução de um PRAD, ele é periódico, é anual, e aí você vai renovando aquele contrato com aquele cliente. Então, é justamente isso, serviço de assessoria, são serviços de acompanhamento para atendimento de condicionante de licença, para manutenção dos documentos de cada atividade. Então, tudo isso é serviço de assessoria que você pode receber um valor fixo mensal durante um ano para trabalhar da sua própria casa, com controle total dos seus horários, com total liberdade para atender essas demandas. Então, são 4 nichos que eu recomendo que você foque e que você, no seu estudo de mercado, você considere onde cabe cada um desses nichos, ok? Então, olha, uma dica importante aí para vocês com relação à definição de nicho. Depois que você define o seu nicho de atuação, ou seja, qual é a área da consultoria ambiental que você vai atuar, vem agora o terceiro passo. E antes de ir para o terceiro passo, deixa eu ver se teve alguma pergunta aqui. A Jaiane perguntou: Boa noite, distribuidor de gás de cozinha. Na grande maioria dos casos, vai ser passível de licenciamento. Por exemplo, aqui na minha região, esse tipo de atividade é passível de licença ambiental por adesão e compromisso, que é uma modalidade de licenciamento ambiental, né, das várias modalidades que o órgão ambiental do meu estado ela disponibiliza, ok? Então, o que que você tem que fazer para poder ter essa resposta, Jane? Você tem que consultar o órgão ambiental aí da tua região. Então, você dá uma ligada para o órgão do estado, pergunta se distribuidora de gás de cozinha é passível de licenciamento. Mas, ó, se é uma distribuidora, tem o gás de cozinha é uma carga perigosa.
E de acordo com o CONAMA 237/97, a transporte de produtos perigosos são atividades passíveis de licenciamento. Então, provavelmente vai ser passível de licenciamento também, ok? Então, é uma atividade que também você pode estar atuando, tem várias demandas na consultoria ambiental. Depois que você atende aí, depois que você define o seu nicho de atuação, qual é o próximo passo? Qual é o terceiro passo? O terceiro passo de 6, compartilhar agora, é você definir o seu público-alvo. Ah, como assim definir meu público-alvo? Não tem como você atender todo tipo, todas as empresas, independente do segmento, toda e qualquer empresa que tenha demandas ambientais aí na tua região. Porque só de licenciamento ambiental, você tem dezenas e dezenas e dezenas de tipos de empresa que são passíveis de licenciamento, por exemplo. E cada empreendimento tem necessidades específicas, tem demandas específicas, tem processos e procedimentos específicos para atender. Então não tem como você querer estudar e entender tudo sobre todo e qualquer tipo de atividade. Porque senão você vai ficar com muita coisa na cabeça e não vai conseguir focar. E principalmente, você não vai conseguir ser visto como uma referência no teu mercado. Porque você é o cara que atende todo e qualquer tipo de empresa. Sem falar que tem segmentos que valem a pena atuar na consultoria e tem segmentos que não valem tanto a pena assim, como o próprio Jairo aí citou como exemplo, que são, por exemplo, oficinas pequenas que não ligam para isso. É um tipo de atividade que vale a pena atuar, será? Não me parece um tipo de segmento que vale a pena atuar. Então, na definição do público-alvo, a pergunta é o seguinte: quais são as empresas que tem aqui na região que têm demandas ambientais e quais dessas empresas têm demandas ambientais que vão me fazer ter um faturamento alto, fechar contratos acima de R$ 5.000, por exemplo, e que e que acham importante o meu trabalho, que consideram o meu trabalho importante, que já entendem a necessidade de um serviço ambiental nos seus empreendimentos. São alguns filtros que você precisa fazer na hora de você definir com quais segmentos você vai atuar na sua consultoria ambiental. Quem serão os seus clientes? Quem serão os seus clientes? Quando a gente tem nosso próprio negócio, a gente tem esse benefício de escolher com quem a gente vai trabalhar, diferente do CLT, que muitas vezes a gente tem que engolir um monte de sapo aí para poder obedecer o que está sendo pedido ali naquele emprego. Então, é justamente isso que é definir o público-alvo. Como é que a gente define o público-alvo? Quais são os exemplos aí de segmentos que representam boas oportunidades? Vamos discutir sobre isso. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, por exemplo, ó, exemplos de segmentos que precisam de serviço de consultoria ambiental, que são segmentos promissores para você atuar. Indústrias, poço de combustível, madeireiras, mineração, empreendimentos agropecuários, empreendimentos imobiliários, serviço de saúde e todos os empreendimentos que estão no artigo 10 da Política Nacional de Meio Ambiente, que atendem às características. Quais são essas características? São efetivo ou potencialmente poluidores, utilizam recursos ambientais, podem, sobre qualquer forma, causar um dano ambiental. Todos os empreendimentos que têm essas características provavelmente vão ser passíveis de licenciamento, provavelmente vão ser passíveis de demanda de consultoria ambiental diversas, tá? Então, se na tua região tem atividades como essa aqui, ó, você tem várias oportunidades de atuação na consultoria, porque são empreendimentos que têm várias demandas e que pagam bem, que você pode fechar excelentes contratos na tua consultoria ambiental, ok? Então, no primeiro passo, o que que você faz? Estuda o mercado. Você pode pegar, por exemplo, cada empreendimento desse aí e botar no Google e ver a quantidade que vai aparecer. No Google também é interessante porque você consegue ver até o mapa, né, a localização deles. Se você colocar no Street View, você consegue ver as características dessas atividades, o porte, o tamanho, a localização, se existe alguma placa de licenciamento ou não. Várias características que você pode utilizar aí a seu favor na consultoria ambiental, ok? Então esse é justamente aí, ó, o terceiro passo, é você definir o seu público-alvo. Caio, quantos empreendimentos eu devo focar? Eu devo focar só em um? Devo focar em mais de um?
Eu recomendo que você foque de um a três segmentos para você começar na consultoria ambiental. De um a três segmentos, você consegue estudar as demandas de cada empresa, consegue entender quais são os serviços que elas precisam, consegue se posicionar como uma referência naqueles segmentos, estudar para entregar um bom trabalho, tá? Você consegue desenhar uma boa estratégia de prospecção focado nesses três segmentos. Então, eu recomendo que você comece de um a três segmentos para você começar na consultoria ambiental. Não queira fazer tudo para todo mundo, porque você vai acabar se complicando muito nesse caminho, ainda mais você que está começando do zero, ok? Depois que você define o público-alvo, qual é o próximo passo? Qual é o quarto passo aí, depois que você define o público-alvo? É você definir o seu portfólio de serviços. Não, como assim portfólio de serviço? Quando você define o público-alvo, o próximo passo a gente já começa a falar agora sobre prospecção de clientes. Você já entendeu o seu mercado, já definiu o raio de atuação, já definiu quais são as maiores oportunidades que tem aí, já definiu o seu público-alvo. Então está na hora de você prospectar esses clientes. Está na hora de você ir até esses clientes na tentativa de fechar seus contratos. Então, para que você consiga prospectar clientes, você tem que divulgar seu serviço. E quais são os serviços que você vai divulgar? Os serviços que vão estar no teu portfólio. Então, o que é que você vai fazer? Como é que funciona na prática? Você não definiu os três segmentos, por exemplo, indústria, posto de combustível e mineradoras. Beleza? Próxima pergunta é: o que é que uma indústria precisa para se manter regularizado? Quais são as demandas que uma indústria tem? Demandas específicas da indústria que você quer atuar. Se é uma indústria que gera resíduo perigoso, então você já sabe que um dos serviços que eles vão precisar é um PGRS. Se é uma indústria que faz captação de água, você já sabe que um dos serviços que vai precisar é um serviço de outorga, ok? Se é uma indústria que tem emissões atmosféricas, você já sabe que vai ter demandas relacionadas a emissões atmosféricas. Qual é a lista de documentos e de estudos que o órgão pede para poder licenciar, para poder emitir uma licença para essa indústria que você quer atuar? Quais são os estudos? Quais são os documentos? Então, é assim que você cria o seu portfólio de serviços. É estudando as demandas e as necessidades do público que você quer atingir, ok? A mesma coisa para todos eles. Posto de combustível. Posto de combustível gera resíduo perigoso também. Tem uma demanda ali, tem uma drenagem oleosa, tem caixa separadora de água e óleo, tem toda uma questão de demandas de resíduos, tá? Demanda de licenciamento. No licenciamento, quais são os estudos que são exigidos? Um plano de emergência, um memorial descritivo. Quais são os estudos? Aí você vai fazer uma consulta junto ao órgão para poder entender o que esses empreendimentos que você quer prospectar vão precisar. E aí você vai definir o seu portfólio de serviços, que são os serviços que você vai divulgar na sua região, que são os serviços que na hora que você for se reunir com o cliente para apresentar uma proposta, para poder fazer um trabalho de prospecção, são essas demandas, são esses serviços que você vai dizer que oferece, porque são serviços que ele efetivamente precisa. Ok? Então, é assim que você define o seu portfólio de serviço. Exemplo de serviços que vão te levar a um faturamento de 15 mil ou mais por mês. Para que você já saia dessa live aqui com esse embasamento. Exemplo de serviços que vão te levar a mais de 15 mil por mês. Serviços de alto valor, de precificação alta. Trabalhos de licenciamento, regularização e renovação de licenças ambientais, por exemplo. Então, só para você ter uma ideia, tá? Para você fazer um licenciamento de um posto de combustível do zero, partindo do zero até o posto funcionar, você não fecha um contrato menor do que entre 15 e 20 mil reais, não. Você não fecha, mesmo que você seja iniciante. Para você fazer licenciamento de empreendimentos como construção civil, loteamentos, por exemplo, mineração, indústrias, são serviços caros. São serviços na casa dos 10, dos 15 mil, dos 20 mil, mesmo você sendo iniciante. Sabendo fazer uma boa divulgação, sabendo se posicionar da forma correta, escolhendo bem o público-alvo, estudando bem a região, você consegue atingir esse mercado.
O cara que abre uma indústria, ele investe ali muito mais do que 10, 15 mil. Muito mais do que isso. Aí você acha que 10, 15 mil vai ser um problema para ele não querer licenciar a atividade dele? Muitas vezes a gente fala de 10, 15 mil e a gente acha um absurdo, porque a gente fica lembrando do nosso bolso, né? Você que está começando, quando a gente está começando, a gente, pô, mas é muita grana. Mas é muita grana para quem? Talvez seja muita grana para você hoje, mas para o seu cliente muitas vezes não é, cara. O cara é empreendedor, o cara está investindo lá, sabe-se lá quanto é que ele está investindo nesse negócio dele aí. Então, às vezes, a gente tem que pensar na demanda. Toda vez que a gente for precificar, a gente não tem que estar pensando, mas será que vai ser? A gente tem que pensar na demanda, no empreendimento, na capacidade de pagamento do cliente, de acordo com o projeto que ele quer fazer. Você acha que o cara quer fazer um loteamento, uma área de 2, 3 hectares? Você acha que ele não vai ter 10 mil reais, 15, 20 mil reais para licenciar a atividade dele? É óbvio que ele vai ter. É óbvio que ele tem. Ok? Então, são serviços de alta demanda e de precificação muito elevada. Outro exemplo, serviço de consultoria para empreendimentos que envolve supressão vegetal. De acordo com a Lei de Crimes Ambientais, qualquer atividade de supressão vegetal é passível de autorização, é passível de licenciamento do órgão ambiental. Então, o cara vai fazer uma supressão vegetal para construir casa. Vai ser necessário o serviço de consultoria. O cara vai fazer uma supressão vegetal para instalar, implantar um loteamento, implantar uma extração mineral. Precisa de consultoria ambiental. Então, é um serviço de alta demanda, porque a maioria dos casos vai ser necessária a supressão vegetal para você instalar uma atividade, instalar um empreendimento. Então, aí tem várias demandas, são demandas caras. Trabalho de supressão vegetal, dependendo do tamanho, de acordo com as demandas que o órgão existe, você vai fechar contratos aí superiores a 20, 30 mil reais. Como vários alunos do meu programa de mentoria estão fechando, em cidades pequenas. Então, demanda que envolve serviço florestal, serviço de supressão vegetal, você tem que estar de olho, porque são demandas de alto ticket, demandas que você pode fechar contratos altíssimos, mesmo sendo iniciante, ok? Outros exemplos: elaboração e execução de estudos ambientais, PRAD, plano de controle ambiental, memorial de caracterização do empreendimento, avaliação de impacto ambiental, que são estudos que são exigidos no licenciamento, por exemplo. Você vai licenciar um empreendimento, provavelmente o órgão vai pedir vários estudos, a depender dos aspectos, dos impactos ambientais que aquele empreendimento tem. Então você tem várias demandas de elaboração de estudos. E estudos ambientais são caros, tá? Você vai fazer um PRAD para licenciamento de um loteamento, é um valor de 20 mil reais, de 15 mil, dependendo do caso, ou até mais. Vai fazer um plano de controle ambiental para um empreendimento agropecuário, você vai estar faturando mais de 10 mil reais nesse contrato, mesmo que seja no interior, mesmo que seja uma cidade pequena e tal. Então, são serviços de alta demanda. Lion, como é que eu sei quais são os estudos que eu vou divulgar na minha consultoria? Fazendo um estudo do público-alvo. Então, na hora que você define o público-alvo, você não vai estudar o que que o órgão exige para aqueles empreendimentos terem suas licenças. Lá você vai entender quais são as demandas específicas daquele empreendimento, quais são os estudos que são exigidos. E é aí que você vai fazer seu portfólio, você vai saber quais são os estudos que você vai exigir, que você vai colocar no seu portfólio, que você vai oferecer, ok? Outro exemplo, outorga de uso de recursos hídricos, também são serviços de alta precificação, porque tem lá uma demanda técnica, precisa ser feito. Então, você pode fechar contratos acima de 5, 10 mil reais também, e atendimento de condicionantes de licenças ambientais em trabalho de assessoria, que aí já é um pouco diferente, porque aqui a gente está falando de mensalidade. Você receber, por exemplo, mensalidades de 2 mil reais, 3 mil reais, 4 mil reais ou mais, dependendo do caso, para você fazer visitas uma vez por semana na atividade, atender as condicionantes, trabalhando da sua própria casa ou do seu escritório, se você quiser ter um escritório, sem ter um teto, sem ter dedicação exclusiva, como acontece na CLT. Na CLT você ganha um salário por mês e você não pode fazer mais nada além daquilo que você está fazendo, muitas vezes. Tem que estar lá de 8 horas por dia nessa empresa, batendo ponto. Na consultoria ambiental, em trabalho de assessoria, é totalmente diferente. Você diz os horários que você vai até a empresa,
Pode ser uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias. Você tem total controle do seu tempo, sem necessidade de você estar ali toda hora batendo ponto. E você ganha, muitas vezes, mais do que você ganha de salário. Você iria ganhar de salário numa empresa, trabalhando 8 horas por dia, em uma só empresa. Você pode fechar contrato com várias empresas. Eu tenho clientes que são concorrentes entre si, inclusive. Eu atendo vários empreendedores de extração mineral de areia, por exemplo, que um é na mesma cidade, que um é concorrente do outro e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Porque a consultoria ambiental me possibilita isso. Eu não tenho um vínculo exclusivo, não tenho exclusividade. Então eu posso fechar 5, 6, 7 contratos mensalistas entre 2 e 5 mil reais por mês para ter aquele faturamento previsível, com controle de horário, com liberdade, coisa que nunca vai ser possível na CLT. Nunca será possível na CLT. E aí, sem falar nos contratos pontuais, ok? Deu para entender aí, turma, aí os exemplos de serviços, deu para tá dando para vocês acompanharem bem. Deixa eu dar uma pequena pausa aqui para pedir um feedback de vocês. Vocês estão acompanhando bem, sim ou não? Você que está vendo a gravação também, coloca aí o que você está achando da aula aí nos comentários. Lembrando que na semana da consultoria ambiental 15K, eu vou trazer exemplos, inclusive, de precificação desse serviço, estudos de caso, como você pode atender essas demandas, tá? Mesmo começando do zero. Eu vou trazer todos esses exemplos, por isso que é importante você se inscrever. Se você não se inscreveu ainda, é só você digitar a palavra evento aqui nos comentários dessa live, se você está me vendo pelo Instagram, que eu vou te mandar o link. Se está me vendo pelo YouTube, o link está na descrição desse vídeo, ok? Então, ó, são alguns exemplos aí para vocês terem noção. E só para vocês verem alguns exemplos já de alunos que fecharam contratos, alunos que começaram do zero, que fecharam contratos com esse serviço, quanto é que eles cobraram? Dá só uma olhada nesses exemplos aqui que eu vou mostrar. Por exemplo, essa é a Paola Leite. A Paola Leite, ela é aluna da mentoria. E olha só a mensagem que ela mandou, tá um pouco pequeno aí no Instagram, mas eu vou ler para vocês, tá? Olha a mensagem que ela me mandou aqui, ó. Lá, eu fechei aquela proposta que mandei por 15 mil reais. Olha que interessante. 15 mil reais em um só contrato. E aí eu perguntei para ela qual foi o serviço específico que ela fechou. E ela mandou para mim aqui, ó. Licença ambiental na atividade de bovinocultura, com implantação de pastagem em área de caatinga. Ou seja, é um empreendimento comum em cidade pequena, que ela fechou um contrato de 15 mil reais, um só contrato, mesmo sendo iniciante na área. E ela está segurando a plaquinha dela de 50 mil reais faturados com consultoria ambiental, que é a placa que eu mando para os meus alunos quando eles atingem esses resultados, ok? Então, esse é um exemplo para vocês. Mas eu trouxe outro exemplo aqui para a gente discutir, ó, que é o exemplo do João Vitor, tá? O João Vitor, olha só a mensagem que ele mandou para mim aqui, olha que interessante. Ele já bateu mais de 100 mil reais atendendo demandas de consultoria na área de licenciamento. E olha a mensagem que ele mandou, ó. Bom dia, gostaria de informar o grupo que a gente tem um grupo de alunos na mentoria, tá? Que com muita alegria fechei 3 contratos em um mês. 3 contratos em um só mês, tá? Plano de controle ambiental para mineração, licenciamento para posto de combustível e licenciamento para usina fotovoltaica, totalizando quase 100 mil reais. Totalizando quase 100 mil reais. E olha que foram em 3 contratos apenas, tá? 3 contratos apenas, 100 mil reais. E todos esses serviços que ele falou só foram serviços que eu mostrei como exemplo nessa aula para vocês. Então, tudo que eu trago aqui para vocês é o que eu vivo há 10 anos e o que eu estou vendo meus alunos tendo resultado. Inclusive, ele está segurando a plaquinha dele aí de 100 mil reais faturados com consultoria ambiental. Olha que interessante. Mas eu trouxe outros exemplos também aqui para a gente discutir. Esse aqui, ó, é um exemplo bem interessante. Vocês vão gostar desse exemplo aqui. Olha só, vou compartilhar com vocês aqui. Esse aqui é o exemplo do Renato Rezende. O Renato Rezende, ele é tecnólogo em gestão ambiental. E eu acho muito massa falar o exemplo dele, porque tem muitos tecnólogos em gestão ambiental que acham que não tem como atuar na consultoria. E ele é uma prova de que sim é possível, é um dos alunos. E olha que interessante. Ele já bateu mais de 200 mil reais. 200 mil reais só até setembro do ano passado, com consultoria ambiental.
prestando serviços de licenciamento, de outorga, de gestão de resíduos sólidos, gestão de recursos hídricos, trabalho de assessoria, todos esses nichos que eu mostrei para vocês aqui nessa aula, tá? E olha que interessante, o Renato, sabe como foi que ele começou? Ele começou trabalhando no quarto dele. O escritório dele era no quarto dele. Ele pegou uma mesazinha lá e usando um computador celular, ele começou, fechou os primeiros contratos, começou a faturar depois que entrou na mentoria. E aí, à medida que foi faturando, começou a aumentar a estrutura. Abriu a empresa dele, que ele começou como autônomo, pessoa física. E aí depois ele abriu o CNPJ dele, foi para um escritório e hoje já tem até funcionários trabalhando para ele, tá? Trabalhando em parceria com ele, colaboradores, e ele já ultrapassou os R$ 200.000 em cidade pequena, começando do zero. Então é totalmente possível. E aí eu quero fazer uma pergunta aqui bem sincera para vocês, tá? Qual é o emprego que pode te pagar isso aí? Qual é o emprego onde você vai faturar R$ 100.000 em um mês, com 3 contratos? Qual é o emprego que vai te fazer faturar R$ 200.000 de janeiro a setembro? Não tem, cara. Não tem outra possibilidade além da consultoria ambiental. Por isso que eu trago essa oportunidade para vocês, porque na faculdade a gente devia aprender isso na faculdade, tá? Outro exemplo aqui mais pontual para vocês entenderem, ó. Esses exemplos aqui. Eu vou ler para vocês, tá? São duas mensagens que eu recebi de dois alunos. No próximo eu vou deixar esses slides maiores aqui no Instagram. Então, ó, Alexander, é uma mensagem que ele mandou para mim. Eu perguntei para ele quanto é que ele cobrou nos trabalhos de PGRS que ele fez, que é a gestão de resíduos sólidos, um dos nichos que eu apresentei para vocês aqui, tá? E ele mandou para mim, ó, cobrei R$ 15.000, R$ 15.000 em um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, em um só contrato. E a Bárbara, ela também mandou aqui, ó, eu perguntei para ela quanto é que ela cobrou em serviços de PGRS que ela fez. E ela mandou para mim, ó, boa tarde, R$ 6.865. Mais de R$ 6.000 em serviços de consultoria ambiental no nicho de resíduos sólidos. Outro exemplo aqui agora em trabalho de assessoria e outorga de uso de recursos hídricos, tá? Olha aí, ó, o Lucas Silva, ele mandou uma mensagem para mim o seguinte, ó, bom dia, tudo bom? Fechei um contrato conforme você ensinou, mensalidade por um ano. 4 visitas por mês, com gestão de resíduos sólidos, MTR e efluentes, consultoria geral e confecção do relatório de atividade potencialmente poluidora. E aí ele foi falando o serviço que ele está falando aqui. E o valor que ele fechou de contrato por mês foi um valor de R$ 2.883 por mês. R$ 2.883 por mês para fazer 4 visitas por mês no empreendimento, ou seja, e uma vez por mês na atividade, atendendo às demandas de consultoria que ele tem lá, tá? E com total liberdade para fechar vários outros contratos como esse, porque ele vai ter tempo para atender outras demandas também. Então, R$ 2.800, turma, só para vocês terem uma ideia, era o que eu ganhava de salário para poder trabalhar 8 horas por dia numa empresa de consultoria. Muitas vezes feriado e final de semana. Era o que eu ganhava. E é o que a maioria ganha hoje, em torno de R$ 2.000 a R$ 3.000 por mês para fazer esse trabalho. E ele fechou isso aqui para fazer uma visita por mês com uma atividade, com total controle dos seus horários. Extremamente vantajoso. E a outra mensagem foi a Kelly que ela mandou. Ela mandou no grupo assim, ó: boa noite, pessoal, que já fez outorga para captação de água de poço. Quanto vocês cobraram em média pelo serviço? Só para eu ter uma ideia. E aí lá no nosso grupo a gente tem um grupo muito engajado, o pessoal já responde logo. A Bárbara mandou o seguinte, ó: aqui em Minas Gerais está girando em torno de R$ 7 a R$ 10.000. R$ 7 a R$ 10.000 para você fazer um serviço de outorga. Agora, imagina só se você aprende a fazer esse serviço. Imagina só se você aprende a fazer, aprende como captar esses clientes, como elaborar esses trabalhos. A quantidade de resultados que você pode ter, quanto você pode ter de qualidade de vida, as coisas que você pode conquistar. Isso aqui representa uma mudança total de vida na área ambiental. Total, velho.
Vocês estão só a um passo de ter esses resultados também. Aprender a fazer esse serviço, aprender como se inserir no mercado. E é justamente isso que eu vou mostrar esse caminho para vocês na semana da consultoria ambiental 15K. É lá onde eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão se inserir nesse mercado, quais são os passos, qual é o caminho, quais são as principais estratégias para vocês prospectarem os clientes de vocês, tá? Como vocês vão fazer para aprender esses serviços na prática. Eu vou mostrar isso na semana da consultoria ambiental 15K. Para você se inscrever nesse evento que é gratuito, é só você digitar a palavra evento aí nos comentários. Se você está me vendo aqui pelo Instagram, se você está me vendo pelo YouTube, é só você digitar, é só você clicar no link na descrição desse vídeo. Quem não perde essa oportunidade. Então, definir o portfólio de serviços é o quarto passo. Agora a gente vai para o quinto e penúltimo passo de como começar do zero na consultoria ambiental. Quinto e penúltimo passo, que é justamente esse aqui, ó. Definir os seus materiais de marketing e divulgação. Tem uma coisa que vocês precisam entender, tá? Assim, muito importante. Ninguém prospecta clientes de forma aleatória. Ninguém sai hoje em dia batendo porta em porta, distribuindo cartão de visita na tora de forma aleatória. Não, não é assim que você vai ter resultado. E se você fizer isso, você vai desistir, você vai se sentir frustrado e você vai acabar virando as costas para essa oportunidade. Ninguém sai prospectando clientes no aleatório. Não é assim que funciona. Para que alguém queira contratar você para fechar contratos como esses que eu mostrei dos alunos, na casa dos 15 mil, 20 mil ou mais, dependendo do caso, a pessoa precisa ter um certo nível de confiança em você, ok? A pessoa ela precisa sentir que você vai atender aquela demanda e ela precisa ver você como uma autoridade. E aí você me pergunta, lá, como é que a pessoa vai me ver desse jeito se eu não tenho experiência? E a resposta é: não é a experiência por si só que vai fazer as pessoas te verem como uma autoridade e serem e assim poderem querer te pagar valores como valores acima de 10 mil reais para você atuar na área, fechar esses contratos. Não é o fato de simplesmente ter experiência. Existem outras estratégias para que você seja visto como autoridade, visto como referência, mesmo sem ter nenhuma experiência na área. E uma delas é você organizar, é você deixar bem estruturado os seus materiais de marketing e de divulgação. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Quando vocês vão atrás de alguém para prestar algum serviço para vocês, ou alguma loja, ou alguma coisa, o que é que vocês fazem? Vocês vão lá no Google, vocês pesquisam, vocês vão no Instagram, vocês pedem recomendação. E aí vocês, por exemplo, vão no Google e vocês entram vocês pesquisam manutenção de computador, por exemplo. Você está precisando de uma manutenção no computador. Aí você entra e aí você vê um site de alguém que faz isso. E aí, nesse site, cara, um site muito bem feito, você olha e diz, cara, que legal, tem aqui o que eu preciso, tem um endereço, tem um botão para falar no WhatsApp. Aqui ele está dizendo que faz manutenção de computador aqui na minha cidade, que entrega o computador novo, que dá 6 meses de garantia. E aí você vai no Instagram, você olha que o cara tem realmente um bom trabalho sendo feito, tem postagens interessantes sobre manutenção de computador. Em algum momento você vai questionar que aquele cara, ele não sabe fazer aquilo. Sendo bem sincero, você vai ficar questionando? A tendência é que não. Por quê? Porque você vai estar vendo um bom posicionamento. Ele está passando autoridade para você. A gente faz isso direto, velho. A gente faz pesquisa e a gente sabe quando o cara faz um bom trabalho ou não. Independente se tem experiência, porque você vê o posicionamento. Na consultoria ambiental é da mesma forma. Se você for correr atrás de prospectar clientes, por exemplo, sem ter uma boa estrutura de marketing, sem ter um site, a pessoa pesquisa por teu nome e não acha nada. Vai no teu Instagram e tem foto você na piscina, uma foto tomando uma cerveja, não tem nada sobre o que você faz.
Será que você vai estar passando uma imagem de autoridade para o mercado? A resposta é não. Então, antes de você sair prospectando clientes, arruma a tua casa, velho. Faz um bom Instagram profissional, faz um site, cria uma apresentação comercial para na hora que o empreendedor quiser saber mais sobre a tua empresa, sobre o teu negócio ou sobre o seu trabalho, se você for começar como autônomo, você tem um material para apresentar para ele. Mostre que você não é um amador. Qual é a diferença de um profissional para um amador? 90% está no jeito que você se mostra para o mercado. Muitas vezes o que o teu cliente quer é só saber que você é um profissional e não um amador. Como é que você mostra isso? É tendo experiência por si só? Não. É organizando teus materiais de marketing, velho. Existem plataformas de site gratuito que você pode usar. Instagram é gratuito. No Canva, você pode fazer uma apresentação comercial, tem vários modelos que com o direcionamento certo você consegue fazer. Eu vou mostrar vários exemplos desses materiais na semana da consultoria ambiental 15K. Inclusive, quem participar, algumas pessoas que vão participar, vão ter a oportunidade de ganhar os materiais de marketing da minha empresa. Algumas pessoas vão ter essa oportunidade. Então é mais um motivo para você participar do evento. Imagina só, você sair desse evento com todos os teus materiais de marketing pronto, com logomarca, site, Instagram, apresentação comercial, portfólio, toda a estrutura de marketing pronta para você captar clientes. Muito bom, cara. Isso é muito bom, velho. Então, isso aí vai ser, eu vou explicar mais sobre isso no evento, como é que vai funcionar essa parada aí, mas fica atento e se inscreve, porque você vai ter essa oportunidade. Então, esse é o quinto passo. Brian, que materiais de marketing são esses que você recomenda que eu utilize? Quais são esses materiais de marketing? São justamente esses aqui que eu vou compartilhar com você agora, tá? Então, uma apresentação comercial. Opa, acho que eu fiz errado aqui. 21, só um minuto no Instagram. Isso, agora tá certo. Estrutura de marketing, uma apresentação comercial, um posicionamento digital, logomarca, Instagram, LinkedIn, um site, um cartão de visita físico e digital, um perfil no Google Meu Negócio, que vai fazer você ser encontrado através do Google. Toda vez que alguém pesquisar por consultoria ambiental, a pessoa vai te achar. Tudo isso eu vou explicar mais detalhadamente na semana da consultoria ambiental 15K. Mas essa estrutura aqui vai possibilitar que você se posicione como autoridade no mercado e que você seja contratado sem ter experiência na consultoria ambiental. Isso vai fazer com que o empreendedor ele te contrate, feche contrato com você acima de 10 mil, sem nem perguntar se você tem experiência ou não. Porque você vai estar se posicionando no mercado, vai estar mostrando que você não é um amador, você é um profissional, ok? Então, esse é o quinto passo, é extremamente importante. E aí, agora que você entendeu esse quinto passo, o sexto e último passo, a gente vai entrar agora é, na parte que envolve a prospecção de clientes. Só agora que você vai planejar, desenhar as estratégias de prospecção de clientes. Agora que você estudou o mercado, definiu o teu raio de atuação, agora que você definiu qual é o público-alvo, definiu o portfólio de serviços, fez sua estrutura de marketing, agora a gente vai falar de prospecção de clientes. Como é que funciona essa prospecção de clientes, prospecção, venda e fidelização de clientes, tá? Primeiro passo aqui, nesse sexto passo, é justamente você entender as formas de prospectar de clientes que você tem. Então, hoje a gente tem três formas de você gerar demanda para o seu negócio, você prospectar clientes, que é a técnica que a gente chama de outbound, inbound e um funil que a gente chama de indicação barra network. Eu vou falar muito sobre isso na semana da consultoria ambiental 15K. Outbound é prospecção ativa. Então, você praticamente, na prática, você vai fazer uma lista de potenciais clientes e você vai criar um plano de abordagem para marcar uma reunião com esses empreendedores, oferecer o quê? Os serviços que estão no teu portfólio, que você já fez um estudo preliminar, ok? E você vai, a partir dessa primeira reunião, avançar para a apresentação de uma proposta. No inbound,
Você vai fazer anúncios usando a internet, as fontes de tráfego. Então, por exemplo, quando você faz um anúncio no Google, você está usando a técnica de inbound, para que toda vez que alguém pesquisar por consultoria ambiental na tua região no Google, você pode aparecer para essas pessoas. Você pode fazer anúncios específicos. Eu vou falar mais sobre isso na semana da consultoria ambiental 15K. Tem muita gente que pesquisa por serviços de consultoria ambiental no Google. E você poderia estar captando esses clientes, que são os clientes mais fáceis de fechar, porque são empresas que estão procurando pelo serviço, estão precisando daquilo ali. E você pode ir lá e fechar esses contratos através da técnica de inbound, fazendo anúncios, por exemplo, no Google e em outras fontes de tráfego também. E você também tem um terceiro funil, que é o funil de indicação barra network, fazendo parcerias com empresas e profissionais de nichos diferentes que compartilham o mesmo público-alvo que o seu. Por exemplo, um posto de combustível. Vamos dizer que você queira atuar com posto de combustível, tá? Um posto de combustível só precisa de consultoria ambiental? Não, né? Vai precisar de vários outros serviços de várias outras empresas. Serviço de manutenção, serviços técnicos, serviços de contabilidade. Então, o que é que você pode fazer? Você pode fazer uma lista dessas empresas que estão ligadas ao teu público-alvo e oferecer uma proposta de parceria com essas empresas. Elas vão te indicar em troca de alguma coisa que você vai oferecer, ok? E aí você aumenta as chances de fechar contratos na consultoria ambiental através de indicação. Tem muita gente que acha que indicação é você ficar sentado esperando um belo dia de alguém te indicar. Não é assim que funciona. A indicação ela pode ser intencional, ela pode ser provocada. E aí ela se torna muito mais eficiente quando ela é provocada através de um processo. Então, o que que você vai fazer nesse sexto passo? Você vai definir qual vai ser sua estratégia de prospecção, se vai ser um outbound, se vai ser um inbound, se vai ser uma indicação, ou se você vai usar as três formas ou uma das duas, ok? E aí você vai montar essa estrutura de prospecção de clientes. E essa é a forma certa de você começar na consultoria ambiental. Esses são os 6 passos para que você se insira na consultoria e logo nos primeiros meses você já consiga seus primeiros resultados, você consiga ter a segurança de saber que você está no caminho certo, ok? Como esses vários e vários alunos que eu mostrei aí os exemplos, que logo nos primeiros meses já fecharam excelentes contratos porque começaram da forma correta. E só para a gente fazer uma revisão, recapitular aqui, ó, esses 6 passos, para você tirar um print aí, deixa eu compartilhar aqui uma revisão desses 6 passos. Primeiro passo, estudar o mercado da sua região. Segundo passo, definir os nichos de atuação. Eu falei para vocês nessa aula os 4 nichos mais promissores da consultoria. Terceiro passo, definir público-alvo. Quarto passo, definir o portfólio de serviços. Quinto passo, definir a estrutura de marketing e divulgação que você vai utilizar. E sexto passo, definir o processo de prospecção, venda e fidelização de clientes. Esses são os 6 passos para você começar da forma correta na consultoria ambiental. E mais uma vez, eu vou falar mais detalhadamente sobre isso na semana da consultoria ambiental 15K, que é um evento 100% online e 100% gratuito, onde eu vou te mostrar o caminho de como você vai faturar R$ 15.000 por mês na consultoria ambiental, mesmo começando do absoluto zero. Vão ser 4 aulas práticas com direito a certificado de participação, grupo de WhatsApp, materiais exclusivos. Vai começar agora, dia 29 de julho, e vai até dia 4 de agosto. Então a gente tem aí pouco mais de 15 dias. É pouco, tem menos de 15 dias para poder começar esse evento, tá bom? E para se inscrever, é só se você tiver pelo Instagram, é só você digitar a palavra evento aqui, ó, nos comentários dessa live, que eu vou te mandar automaticamente o link de inscrições no teu direct. E se você tá me vendo aqui pelo YouTube, eu vou colocar o link da inscrição oficial do evento, tá? Aqui na descrição dessa aula, beleza? Turma, esse é o conteúdo que eu quis passar para você hoje. Para mim foi um prazer aí estar com vocês em mais uma live. Todo dia
tem conteúdo novo sobre consultoria ambiental aqui nesse canal, então se você se interessa, não deixe de acompanhar, ok? Não deixe de mandar suas dúvidas no direct. Se você teve dúvida nessa aula, manda nos comentários aqui, tá bom? Que eu sempre leio e respondo os comentários de todo mundo. Amanhã eu vou estar abrindo caixinha de pergunta e mais uma vez, participa do evento. Participa do evento, porque lá é onde eu vou realmente mostrar para vocês esse caminho de como vocês vão ter um negócio lucrativo na consultoria ambiental partindo do zero. Vou compartilhar histórias, depoimentos e vou mostrar como vocês vão chegar nesse resultado também. Fechou? Tamo junto? Parabéns para você que ficou até o final. Aí o pessoal mandando aí a mensagem, parabéns. Espero que tenha sido bom para você esse conteúdo. Depois assiste de novo, revisa, porque quanto mais assiste, mais vocês fixam as ideias e a gente se vê aí, ó, todo dia aqui nesses canais, seja no YouTube ou no Instagram. Boa noite e a gente se vê. Valeu, turma!